A horrível conclusão que vinha gradualmente se infiltrando em minha mente confusa e relutante era agora uma terrível certeza. Eu estava perdido, total e inapelavelmente perdido nos vastos e labirínticos recessos da caverna Mammoth. Para qualquer lado que virasse, em nenhuma direção meu olhar tenso captava algum objeto capaz de servir de referência para me colocar no caminho da saída. De que eu poderia não avistar jamais a abençoada luz do sol, minha razão já não podia alimentar a mais leve descrença. A esperança se fora. Contudo, doutrinado como estava por uma vida de estudos filosóficos, não foi pequena a satisfação que retirei da minha frieza, pois embora houvesse lido com frequência sobre os desatinos que acometiam as vítimas de situações parecidas, não experimentei nada disso e fiquei calmo assim que percebi com clareza a perda do rumo. Tampouco o pensamento de que eu provavelmente perambulara além dos limites de uma busca normal me fez perder a compostura, nem por um segundo sequer. Se devo morrer, refleti, então esta terrível mas majestosa caverna é um sepulcro, tão bem-vindo quanto que qualquer cemitério de igreja pode oferecer. Uma noção que trazia em si mais tranquilidade que desespero. Morrer de fome seria meu destino supremo, disso eu estava certo. Alguns, eu sabia, haviam enlouquecido em circunstâncias assim, mas eu sentia que este fim não seria o meu. Meu desastre não se devia a ninguém, salvo a mim mesmo, pois às escondidas do guia eu me separara do grupo regular de excursionistas, e errando por mais de 1 hora por caminhos interditos da caverna, me vira incapaz de reconstituir as curvas sinuosas que havia percorrido desde que abandonara meus companheiros. Meu archote já começara a expirar. Eu logo ficaria envolto numa escuridão total e quase palpável das entranhas da terra. Enquanto estava ali, sob a luz instável e evanescente, eu especulava, descuidado, sobre as circunstâncias exatas de meu fim iminente. E lembrei os relatos que ouvira sobre a colônia de tuberculosos que, fazendo morada nesta gruta gigantesca para encontrar a saúde no ar aparentemente salubre do mundo subterrâneo, com sua temperatura firme e uniforme, ar puro e pacífica calma, encontram, em vez disso, a morte, numa forma estranha e repulsiva. Eu vira os restos tristes de seus casebres mal feitos quando passara por eles, com um grupo, e havia me perguntado que influência inatural uma longa permanência nesta imensa e silenciosa caverna exerceria numa pessoa saudável e vigorosa como eu. Agora, eu me dizia, melancólico, a oportunidade de resolver esta questão chegara, desde que a falta de comida não me causasse uma partida rápida demais desta vida. Enquanto os derradeiros raios espasmódicos do achote se desfaziam na obscuridade, resolvi não deixar pedra sem mexer, não negligenciar nenhum meio de escape. Assim, mobilizando toda a força dos pulmões, lancei uma série de gritos altos na vã esperança de atrair a atenção do guia com o clamor. Contudo, ainda enquanto gritava, acreditava no íntimo que meus gritos de nada serviriam e que minha voz, ampliada e refletida pelos intermináveis taludes do labirinto escuro que me cercava, não caíam em nenhum outro ouvido além dos meus. Subitamente, porém, minha atenção se fixou, com um sobressalto, quando pensei ter ouvido o som de passos macios se aproximando pelo piso rochoso da caverna. Estaria minha salvação pronta a se realizar tão cedo? Teriam sido à toa então todas as minhas horríveis apreensões e o guia, notando minha ausência desautorizada do grupo, teria seguido meu percurso para me procurar neste labirinto de calcário? Enquanto essas questões agradáveis me passavam pela cabeça, eu estava a ponto de recomeçar meus gritos para ser descoberto mais depressa quando, num instante, minha alegria se transformou em horror enquanto eu escutava. Os meus ouvidos, sempre agudos, aguçados então no mais alto grau pelo silêncio absoluto da caverna, levaram a minha compreensão entorpecida à inesperada e pavorosa consciência de que aqueles passos não se pareciam aos de nenhum mortal. Na calma sobrenatural desta região subterrânea, as passadas das botas do guia teriam ressoado como uma série de pancadas fortes e bem marcadas. Aqueles impactos eram suaves e furtivos como as patas de um felino. Ademais, quando eu prestava mais atenção,
parecia identificar as descidas de 4 e não de 2 pés. Eu estava convencido então de que havia, com meus próprios gritos, despertado e atraído algum animal selvagem, talvez um leão da montanha que acidentalmente se perdera dentro da caverna. Talvez, considerei, o Todo-Poderoso havia escolhido para mim uma morte mais rápida e mais misericordiosa do que a fome. Mas o instinto de autopreservação, que nunca adormece inteiramente, havia se agitado em meu peito, e embora a fuga do perigo que se aproximava pudesse apenas me poupar para um fim mais demorado e mais duro, decidi vender minha alma ao preço mais alto que pudesse. Por estranho que possa parecer, minha mente não concebia nenhuma intenção por parte do visitante, exceto a hostilidade. Assim, fiquei em total silêncio, na esperança de que a fera desconhecida, na ausência de um som para guiá-la, perdesse o rumo como eu perdera e passasse por mim. Mas essa esperança não estava destinada a se concretizar, pois as estranhas passadas avançavam com firmeza, o animal tendo obviamente captado meu cheiro, que numa atmosfera tão absolutamente carente de qualquer influência perturbadora como a de uma caverna, de certo poderia ter seguido de uma grande distância. Notando, pois, que eu devia me armar para a defesa contra um ataque invisível e repulsivo no escuro, reuni, às apalpadelas, os maiores dos pedaços de pedra que se espalhavam por todo o piso da caverna nas proximidades, e, segurando um em cada mão para uso imediato, esperei resignado pelo resultado inevitável. Enquanto isso, o odioso tropel de patas se aproximava. A conduta da criatura era estranhíssima. Na maior parte do tempo, os passos pareciam ser de um quadrúpede andando com singular falta de sincronia entre as patas dianteiras e traseiras. Mas em breves e frequentes intervalos, eu imaginava que apenas 2 patas estavam envolvidas no processo de locomoção. Fiquei imaginando que espécie de animal enfrentaria. Devia ser, pensei, alguma pobre fera que pagava pela curiosidade de investigar uma das entradas da temível gruta, com um confinamento eterno em seus recessos intermináveis. Ele certamente devia ter se alimentado de peixes, morcegos e ratos cegos da caverna, além dos peixes comuns que são carregados para dentro em cada inundação de água do Green River, que se comunica de alguma maneira invisível com as águas da caverna. Ocupei minha horrível vigília com conjecturas grotescas sobre que alterações a vida na caverna poderia ter provocado na estrutura física da fera, recordando as aparências horríveis imputadas pela tradição local aos tuberculosos que haviam morrido depois de longa permanência na caverna. Depois me recordei com sobressalto que, mesmo conseguindo sentir meu antagonista, eu jamais avistara sua forma, pois meu archote já se apagara havia muito e eu estava sem nenhum fósforo. A tensão no meu cérebro se tornara então assustadora. Minha imaginação desvairada conjurava formas hediondas e temíveis na sinistra escuridão que me cercava e que parecia se apertar contra meu corpo. Mais perto, os pavorosos passos se acercavam. Senti que devia soltar um grito penetrante, mas mesmo que não ficasse indeciso sobre isto, minha voz dificilmente teria correspondido. Eu estava petrificado, pregado no chão. Duvidava que meu braço direito conseguiria lançar os pedaços de estalactites na coisa que se aproximava quando chegasse o momento crucial. Eu podia ouvir a respiração difícil do animal, e apesar de aterrorizado, percebi que ele devia estar vindo de uma distância considerável e estava consequentemente exausto. De repente o encanto se quebrou. A mão direita, guiada por meu sempre confiável senso de audição, atirou com toda a força o pedaço de calcário pontudo que segurava naquele ponto da escuridão, de onde emanavam a respiração e o tropel, e, surpreendentemente, quase atingiu seu alvo, pois ouvi a coisa saltar para certa distância, onde pareceu ficar parada. Ajustando a pontaria, descarreguei meu segundo projétil, desta vez com mais eficiência, pois com exultante alegria ouvi a criatura se estatelar e permanecer deitada imóvel. Quase subjugado pelo grande alívio que me acometeu, retrocedi aos tropeções até me encostar à parede. A respiração da criatura continuava com inalações e expirações pesadas, ofegantes, deixando-me perceber que apenas a ferira, e naquele momento todo o meu desejo de examinar a coisa cessou.
Algo associado enfim a um medo supersticioso e infundado me adentrou o cérebro. E não me aproximei do corpo, nem continuei atirando pedras nele para completar a extinção de sua vida. Em vez disso, em minha situação de desvario, saí correndo a toda velocidade na direção que pude estimar mais próxima de onde viera. De repente ouvi um som, ou melhor, uma sucessão regular de sons. Um instante depois, eles se decompuseram numa sequência de cliques metálicos agudos. Desta vez não havia dúvida, era o guia. E então eu gritei, berrei, vociferei, uivando mesmo de alegria ao avistar, nos arcos abobados do alto, as reverberações tênues e brusqueantes que reconhecera como a luz refletida de um archote se aproximando. Corri na direção do clarão e antes mesmo de poder compreender plenamente o que havia ocorrido, estava deitado no chão aos pés do guia, abraçado às suas botas. E gaguejando despejei minha terrível história da maneira mais desconexa e idiota, apesar de minha propalada reserva, ao mesmo tempo, cumulando meu ouvinte com protestos de gratidão. Finalmente eu despertei para algo parecido com a minha consciência normal. O guia havia notado minha ausência quando o grupo chegara à entrada da caverna e, com seu próprio senso instintivo de direção, tratara de fazer uma investigação completa das passagens secundárias, perto de onde havia falado comigo pela última vez, localizando meu paradeiro depois de uma busca de quase 4 horas. Quando acabou de me relatar isso, eu, encorajado por seu archote e sua companhia, comecei a refletir no estranho animal que havia ferido perto dali, na escuridão, e sugeri que nos certificássemos, com a ajuda da luz do archote, que tipo de criatura era a minha vítima. Assim reconstituí meus passos, desta vez com a coragem oriunda de uma companhia. Logo discernimos um objeto branco no chão, um objeto mais branco até que o próprio calcário cintilante. Avançando cautelosamente, soltamos exclamações simultâneas de admiração, pois de todos os monstros sobrenaturais que qualquer um de nós já vira em toda a sua vida, este era de longe o mais estranho. Parecia um macaco antropóide de grandes proporções, escapado talvez de alguma exposição itinerante de animais. Seus pelos eram brancos cor da neve, o que se devia, sem dúvida, à ação alvejante da longa permanência nos recessos tenebrosos da caverna. A parte da frente não estava visível para nós, por estar voltada quase diretamente para o chão. A inclinação dos membros era muito singular, explicando, porém, a alternância de seu uso que eu havia notado antes, pela qual a fera usava, algumas vezes os 4, em outras ocasiões apenas 2 para avançar. Das pontas dos dedos dianteiros ou traseiros saíam garras parecidas com as de ratos. As mãos ou pés não eram preenses, um fato que atribuí àquela longa permanência na caverna que, como já mencionei, parecia evidente da brancura onipresente e quase sobrenatural, tão característica da anatomia toda. Não parecia haver nenhuma cauda. A respiração havia ficado muito fraca então, e o guia sacara a pistola com evidente intenção de despachar a criatura, quando um som repentino emitido por essa última fez a arma cair inutilizada. É difícil descrever a natureza daquele som. Não parecia a entonação normal de alguma espécie de símio conhecida, e fiquei pensando se essa qualidade sobrenatural não era consequência de um silêncio prolongado e absoluto, quebrado pelas sensações produzidas com a chegada da luz, coisa que a fera podia não ter visto desde que entrara na caverna. O som, que eu poderia precariamente tentar classificar como uma espécie de resmungo em voz baixa, continuou muito fraco. De repente, um espasmo fugaz de energia pareceu atravessar a estrutura do animal. As patas fizeram um movimento convulsivo e os membros se contraíram. Com um movimento abrupto, o corpo branco rolou de tal forma que a parte frontal virou em nossa direção. Por um segundo, fiquei tão transido de horror com os olhos que se revelaram que não notei mais nada. Eles eram negros, aqueles olhos, de um negro de breu. Como os de outros habitantes de cavernas, os olhos eram profundamente enterrados nas órbitas e absolutamente desprovidos de íris. Enquanto os observava mais de perto, vi que estavam engastados numa fisionomia menos prognata que a do macaco comum e muito menos peluda. O nariz era bem marcado. Enquanto fitávamos a vista espantosa que se oferecia a nossos olhos, os lábios grossos se abriram e vários sons saíram deles, depois do que a coisa relaxou na morte. O guia agarrou a manga do meu casaco e tremia com tal violência que a luz chacoalhava projetando sombras móveis assombrosas nas paredes. Eu não me mexi, apenas fiquei ali parado, com os olhos horrorizados fixos no chão à minha frente. O medo sumira e o assombro, o espanto, a compaixão e a reverência tomaram seu lugar, pois os sons que foram emitidos pela criatura abatida que jazia no chão de calcário nos contaram a verdade aterradora. A criatura que eu havia matado, o estranho animal da imensa caverna, era, ou algum dia fora,
um homem.